Olá, queridos, sejam bem-vindos ao segundo episódio desta temporada sobre graça. Qual a responsabilidade que nós temos para viver a graça dada pelo Senhor aqui na terra? Sou o pastor Renato e nesses 2 dias nós vamos discutir sobre isso. Vem comigo. Bom, no episódio anterior nós fizemos uma definição sobre graça, sobre o dom revelado dessa graça sobre nós. Vimos um paralelo entre graça e lei e as suas responsabilidades. E hoje vamos adentrar acerca da graça e a salvação. A graça, sem dúvida, é um caminho aberto, uma preparação para conduzir o homem à salvação. Romanos capítulo 3, verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 4, verso 16, cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achamos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. A Bíblia revela sobre um momento oportuno, sobre um favor de salvação entregue sobre nós através de Jesus Cristo, e tudo isso pela sua infinita graça. Efésios capítulo 2, verso 4, todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês sois salvos, para mostrar-lhes nas eras que hão de vir a incorruptível riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Jesus Cristo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. O texto deixa muito claro desse dom derramado dos céus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Algo gratuito, que quando nós entendemos e colocamos em prática, vivemos a nossa fé em Jesus Cristo, nós temos direito a uma eternidade. A graça do Senhor sempre existiu, foi manifestada aqui na terra de uma forma sobrenatural através de Jesus, como nós lemos no capítulo anterior. Mas em toda a Bíblia, nós vemos a graça do Senhor tocando pessoas. Juízes capítulo 6, verso 7, fala da graça do Senhor sobre Gideão. Prosseguiu Gideão, se agora eu tenho achado graça aos teus olhos. E o texto complementa dizendo que o Senhor sim achou graça aos olhos dele e fez com que através dele o povo fosse conduzido a um processo de libertação. 1 Samuel capítulo 2, verso 26, nós vemos a graça também sobre Samuel. E o menino Samuel ia crescendo em estatura e em graça diante do Senhor, como também diante dos homens. O Senhor derramando graça sobre Samuel, pois sabia que estava preparando ele para uma grande obra. Gênesis capítulo 6, verso 8, a graça do Senhor sobre Noé. Noé, porém, achou graça diante dos olhos do Senhor. O Senhor olha para a terra e, através do seu olhar misericordioso e de graça, avistou Noé e sabia que podia contar com ele para fazer parte dessa obra de redenção. Atos capítulo 7, verso 10, o Senhor olha e derrama da sua graça sobre José e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, o rei do Egito. O Senhor derrama uma graça sobre José, habilitando, capacitando ele para ir diante do rei, para requerer a libertação do povo e continuar o plano de salvação que ele estabeleceu sobre a humanidade. Atos capítulo 7, verso 46, nós temos a graça do Senhor sobre Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu-lhe que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Davi também faz parte de uma linhagem em que recebeu uma graça, um dom de Deus, para que pudesse completar o processo de salvação que nós conhecemos que foi derramado através de Jesus. Êxodo capítulo 33, verso 12, fala dessa graça dada pelo Senhor a Moisés. O texto diz, e achasse graça aos meus olhos. O Senhor olha para Moisés e faz com que a graça dele seja derramada sobre Moisés, habilitando, capacitando para uma obra que o Senhor tinha para fazer com ele. Lucas capítulo 1, verso 30, você vê a história de Maria. O texto diz, disse-lhe então o anjo, não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Maria também foi um exemplo de mulher que recebeu, foi vista pelo Senhor e que o Senhor lhe encheu de graça. E ela foi tremendamente usada para completar o plano de salvação aqui na terra. Eu gosto do que diz Provérbio 3, capítulo 34, ele escarnece os escarnecedores, mas ele dá graça aos humildes. Quando o Senhor olha dos céus e encontra um coração humilde, manso, disposto a fazer a tua obra, ele tem alegria e prazer de derramar a graça dele sobre mim e sobre você. Nós vemos a manifestação, a completude dessa graça na figura de Jesus.
Lucas capítulo 2, verso 40. E o menino ia crescendo e se fortalecendo, ficando cheio de sabedoria e graça de Deus sobre ele. E todos lhe davam um bom testemunho e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: este não é o filho de José? João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Hebreus capítulo 2, verso 9, vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Essa graça foi liberada sobre mim e sobre você com a vinda de Jesus aqui na terra. Não apenas através da sua manifestação, das suas práticas de vida, mas sobretudo da sua palavra e dos seus ensinos. Essa graça precisa ser uma verdade sobre mim e sobre você. Nós que somos filhos cristãos, andamos segundo esta palavra, precisamos viver, reconhecer e andar sobre esta graça. Nós vemos a graça amplamente sendo utilizada por Paulo, até como uma forma de saudação, algo muito comum, normal no seu dia de hoje. Apocalipse 22, verso 21 diz: a graça do Senhor seja com todos. Nós estamos vendo aqui uma série de textos em todas as cartas de Paulo, tanto ele inicia quanto encerra, declarando que a graça do Senhor seja sobre mim e sobre você. E Paulo, como aquele que difundiu o Evangelho, como aquele que foi, abriu igrejas, instituiu igrejas, deu ensino, fez questão de sempre no início e no final das suas cartas trazer esse conhecimento da graça sobre mim e sobre você. Nós precisamos buscar viver conforme esta graça de Deus. Nós precisamos desfrutar dessa graça, experimentar o favor que essa graça tem poder para fazer na minha vida e na sua vida. Precisamos ver a graça não como um sendo peso, nem como algo que nos dá direito à libertinagem, mas sobretudo experimentar um amor de um pai que tem prazer e ama os seus filhos. A graça do Senhor já foi liberada sobre mim e sobre você. Precisamos muito mais do que viver no tempo da graça, mas espelhar essa graça aqui na terra. Por isso eu quero encerrar esse Aprenda Mais dessa temporada, fazendo aquilo que o apóstolo Paulo fez, estendendo as minhas mãos e a minha voz sobre você e dizendo que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas atitudes. Tudo que você vier a fazer, faça mediante a graça do Senhor que está derramada sobre nós. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com suas redes sociais. Nós da equipe Aprenda Mais temos a alegria de poder a cada semana estar aqui trazendo um novo estudo, uma nova revelação, uma nova palavra e trazendo um conhecimento para a sua vida. Um beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe, que você viva verdadeiramente na graça que o Senhor preparou para você.